Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre número misto e fração imprópria. Antes de começar a nossa aula, quero aqui colocar diante de Deus a minha vida, pedir ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria para transmitir essa aula e pedir a Deus que abra a mente e o entendimento de vocês para compreender com facilidade o conteúdo dessa aula. Então vamos lá. Nesta aula aprenderemos a transformar número misto em fração imprópria. Então vamos aí para a nossa atividade. Considere o exemplo abaixo. Vamos ver alguns conceitos inicialmente para podermos entrar nas atividades, tá? Nós temos aí 3 inteiros. Esses 3 inteiros eu vou dividi-los todos em 3 partes iguais, tá? O primeiro inteiro, que é esse, eu vou pintar completamente. O segundo inteiro também, completamente será pintado. E o terceiro inteiro, eu vou pintar apenas 2 partes. Veja que aqui eu tenho 2 inteiros completamente pintados e temos o terceiro inteiro, das 3 partes, temos 2 pintadas. Portanto, essa parte pintada aqui será representada pela fração 2/3. Por que 2/3? O 3, que é o denominador, indica o total de partes em que o inteiro foi dividido. O 2, que é o numerador, indica a quantidade de partes pintadas da figura, tá bom? Vamos seguir adiante. Podemos representar a parte pintada das figuras de 2 modos diferentes. Preste bem atenção. Primeiro modo, podemos representar isso aí da seguinte maneira. Nós temos aqui 2 inteiros e 2/3. Podemos escrever o seguinte número. 2 inteiros seguido da fração 2/3, tá? Essa forma de representar a parte pintada a forma de 2 inteiros seguido de 2/3 é chamada de número misto. O que é um número misto? É um número formado por uma parte inteira seguida por uma fração. Tá certo? Segundo modo, é representar essa parte pintada, tá? Todas as partes pintadas que aqui estão, por meio de uma única fração. Ok? Então, veja bem. Todos os inteiros, como você está vendo aí, foram divididos todos em 3 partes iguais. Então, isso quer dizer que nós podemos indicar o denominador da fração por 3. Por que por 3? Porque os 3 inteiros, cada um, foi dividido em 3 partes iguais, tá bom? Agora, o numerador, ele pode ser indicado pela quantidade de partes que estão pintadas. Se você for contar todas as partes pintadas aqui, eu tenho nesses 2 inteiros 6, com mais 2 aqui no terceiro inteiro, nós vamos ter aí 8 partes pintadas. Portanto, nós temos a fração 8/3 para indicar essa parte pintada. Essa forma de representar a parte pintada por meio da fração, essa fração obtida é chamada de fração imprópria. O que é uma fração imprópria? É uma fração onde o numerador é maior que o denominador ou onde o numerador é múltiplo do denominador. Tá certo? Podemos ter numerador maior que denominador, sem que o numerador seja múltiplo do denominador, ou nós podemos ter numerador maior que denominador, aonde o numerador é múltiplo do denominador, tá certo? Ou podemos ter também numerador e denominador como sendo iguais. Mas neste caso, da relação entre número misto e fração imprópria, o tipo de fração imprópria que nós sempre teremos é uma fração onde o numerador jamais será múltiplo do denominador. Dizer que o numerador é múltiplo do denominador significa afirmar que a divisão do numerador pelo denominador vai dar um número inteiro. Neste caso aqui, jamais vai dar número inteiro. Todas as vezes que você criar uma relação entre fração e número misto, lembre-se que essa fração será sempre uma fração imprópria, onde o numerador jamais será múltiplo do denominador. Ok? Logo, nós podemos afirmar, neste caso, nas frações impróprias, o numerador pode ser igual ou maior do que o denominador. Já falamos sobre isso. Os números mistos representam frações impróprias cujo numerador não é múltiplo do denominador. Aqui um pouco de conceito, que é para ficar bem claro essa relação entre número misto e fração imprópria. Tá bom? Então, vamos lá. Logo, podemos afirmar que o número 2 inteiros e 2/3 é igual a fração 8/3, tá? Então, veja bem, observe que tanto o denominador do número misto como o denominador da fração imprópria serão sempre iguais, não muda, viu?
ok? O objetivo aqui é como transformar o número misto na fração imprópria, que é isso que nós queremos aprender nessa aula. Quando você for transformar número misto em fração imprópria, lembre-se que os denominadores serão sempre iguais. E como nós chegaremos a encontrar o numerador? Vamos observar isso agora. Como transformar número misto em fração imprópria? Veja só, vamos pegar o número misto. Você vai começar sempre repetindo o denominador, tá? Agora, como é que eu vou chegar no numerador da fração? Você vai pegar a parte inteira, que é 2, vai multiplicar o denominador, que é 3. Vamos escrever isso aqui no numerador, 2 vezes 3. Em seguida, soma com o numerador, que é 2. Sempre vai ser dessa maneira, tá certo? Vamos repetir aí, mais uma vez, o denominador, que é 3. Em seguida, vamos efetuar a operação que está no numerador. 2 vezes 3, que vai dar 6. 6 somado com 2 vai dar 8. Veja que nós obtivemos aqui a fração 8/3, seguindo esse padrão aqui, tá certo? Efetuando esse cálculozinho, você sempre vai conseguir transformar um número misto numa fração imprópria, tá bom? Então, vamos aí para uma atividade. Transforma os números mistos em frações impróprias. Nós temos aí na letra A o número misto 3 inteiros seguido de 1/5. Então, vamos começar repetindo o denominador, que é 5. Em seguida, nós vamos pegar a parte inteira, que é 3. Vamos multiplicar o denominador, que é 5. Vamos trazer isso aqui para o numerador. 3 vezes 5. Somado com o numerador, que é 1. Logo, teremos, conserva o denominador, que é 5. Vamos lá, efetuar a operação que está no numerador. 3 vezes 5 dá 15. 15 somado com 1 vai dar 16. Então, o número misto 3 inteiros e 1/5 nos levou a obter a fração imprópria 16/5, ok? Letra B. Temos aí o número misto formado por 4 inteiros e 2/7. Então, vamos lá. Começa repetindo o denominador, tá? Que é 7. Vamos pegar agora a parte inteira, que é 4. Vamos multiplicar o denominador, que é 7. 4 vezes 7. Somado agora com o numerador, que é 2. Ok? Mais uma vez, vamos repetir o denominador, que é 7. E vamos efetuar essa operação que você está vendo aqui no numerador, tá bom? Então, vamos lá. 4 vezes 7 dá 28. 28 somado com 2, você terá 30. Ok? Então, obtivemos a fração imprópria 30/7. Vamos agora para a letra C. Nós temos aí o número misto 5 inteiros seguido de 3/8. Então, vamos começar repetindo o denominador, que é 8. Tá? Você vai pegar agora a parte inteira, que é 5, vai multiplicar o denominador, que é 8. Vamos trazer o cálculo aqui para o numerador. 5 vezes 8, somado com a parte inteira, que é 3. Perdão, somado com o numerador, que é 3. Tá? Somado com o numerador, que é 3. Vamos repetir mais uma vez o denominador, que é 8. Em seguida, faremos 5 vezes 8, que vai dar 40. 40 somado com 3 vai dar 43. Portanto, obtivemos a fração imprópria 43/8. Vamos para a letra D. A letra D, você tem o número misto 2 inteiros seguido de 3/11. Você vai repetir o denominador, que é 11. Vai pegar a parte inteira, que é 2. Vai multiplicar o denominador, que é 11. 2 vezes 11. Somado com o numerador, que é 3. Ok? Mais uma vez, vamos repetir o denominador, que é 11. Agora, nós vamos efetuar essa operação que está aí no numerador. 2 vezes 11 vai dar 22. 22 somado com 3, nós teremos 25. Então, obtivemos a fração imprópria 25/11. Ok, pessoal? Com isso, eu encerro mais uma aula aqui para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo dessa aula, tá bom? Agora eu peço a Deus que abençoe a todos vocês e, se for da vontade de Deus, nos encontraremos na próxima videoaula, se assim Ele me permitir, tá bom? Até mais, pessoal!